Loira do banheiro no hospital. Eu trabalhava em um hospital infantil. Numa madrugada fui ao banheiro. A porta estava trancada, mesmo não havendo pacientes naquele andar. Bati. Uma voz feminina respondeu: "Pode entrar." A maçaneta girou sozinha. Quando empurrei, vi uma mulher loira, pálida, encostada na parede, os olhos esbranquiçados e um sorriso cheio de sangue. Pisquei e o banheiro estava vazio. Até hoje, ninguém consegue manter aquele andar iluminado por muito tempo. As lâmpadas sempre estouram. 2. O fantasma do corredor. Um segurança de prédio comercial jurava ver uma sombra rondando o 8º andar. Uma noite, resolveu encarar. Deu 3 passos pelo corredor e as câmeras mostraram ele parado, como se alguém o encarasse. Quando voltou à guarita, estava pálido, suado. Só conseguiu dizer: "Ele não tem rosto." Nunca mais trabalhou de madrugada. Donnie 3. O boneco do fofão. Nos anos 90, minha prima ganhou aquele boneco do fofão famoso. No começo era engraçado, mas logo notamos coisas estranhas. Ele mudava de lugar sozinho. E uma vez encontramos o brinquedo sentado na beira da cama, encarando a porta. Um dia, cansados do medo, abrimos o boneco com uma tesoura. Dentro dele havia uma faca velha, enferrujada, enrolada em panos. Minha tia jurou que nunca mais deixou brinquedos de moda entrarem em casa. Trabalhei como vigia noturno em um sítio histórico no interior do Colorado. Uma madrugada, cansado, quis provar a mim mesmo que não havia nada de errado. Liguei a lanterna. A luz iluminou uma silhueta imensa no meio da estrada. Um cavalo negro, musculoso, que parecia surgir da neblina. Montado nele estava um homem, mas não exatamente um homem. Usava uma armadura antiga, enferrujada, e na altura do pescoço havia apenas vazio. Nenhum rosto, nenhuma cabeça. O cavaleiro ergueu uma espada longa que brilhou como fogo, e embora não tivesse boca, ouvi uma voz ressoar dentro da minha mente. "Este não é o seu caminho." O som não veio do ar, veio de dentro de mim, como se tivesse sido pensado com violência. A temperatura caiu, meu corpo congelou, e a lanterna caiu da minha mão. Assim que a luz se apagou, tudo sumiu. Cavalo, cavaleiro, neblina. Depois disso, pedi as contas. Relato do Kraken. O olho no abismo. Sou pescador há mais de 20 anos e sei diferenciar tempestade normal de coisa estranha. Na virada de 2019, fomos em 5 homens para o mar aberto, mas uma tormenta se levantou do nada. O céu escureceu como se fosse noite, e as ondas começaram a erguer nosso barco como brinquedo. Foi no 3º balanço que sentimos o choque. Algo imenso bateu por baixo. A madeira gemeu como se fosse partir. Eu e os outros corremos para olhar a água e vimos braços, tentáculos grossos como troncos, cobertos de ventosas que faziam estalos horríveis, emergiram e chicotearam o casco. Um deles acertou a lateral, deixando um buraco profundo. O barco quase virou. Então, a água brilhou. Não pelo raio, mas por um olho. Um olho gigantesco, vermelho, maior que a janela da cabine, encarando a gente como se fosse nada além de presas. Ele se movia devagar, com uma calma monstruosa. Gritamos, cortamos as cordas das redes, jogamos tudo no mar para aliviar o peso e conseguimos escapar por puro milagre. Metade do barco estava esmagada, como se alguém tivesse amassado com as mãos. De volta à costa, ninguém ousou falar o que realmente viu. Dizem que o mar tem criaturas que preferem ficar no silêncio do abismo. Eu sei, eu vi. E sei que, se ele quisesse, nenhum de nós teria voltado. Comecei a trabalhar no cemitério aos 16 anos. Nas madrugadas, quando os portões se fechavam, o silêncio era total. Até que percebi sombras se movendo entre as lápides. Uma noite, enquanto regava flores junto a um túmulo recém-fechado, senti um calafrio estranho. Olhei para cima e vi o antigo coveiro, morto há anos, parado ali, olhando fixamente para mim. Não disse nada, apenas se afastou lentamente, como se estivesse me observando. Desde então, cada noite lá me deixa com a sensação de que alguém sempre me observa. Relato. Eu vi um Wendigo e ele me chamou pelo nome. Condado de Black Hollow, Minnesota, EUA. Relato enviado por Daniel M., 32 anos. Faz uns 5 anos, mas ainda sonho com aquela noite.
Eu trabalhava como voluntário numa reserva ambiental no norte de Minnesota, bem perto da fronteira com o Canadá. O inverno naquele ano estava mais rigoroso que o normal. Estávamos isolados, só eu e o Caleb, outro cara da equipe, numa cabana de madeira em Black Hollow. Numa madrugada de janeiro, acordei com barulhos do lado de fora. Achei que era um alce ou urso se aproximando, mas o som era diferente. Rastejava. Caleb não estava na cama. Chamei por ele, nada. Peguei a lanterna e saí. A neve estava intocada, exceto por uma trilha de pegadas finas demais para serem humanas. Segui. Uns 20 metros depois, encontrei a porta do celeiro aberta, tremendo com o vento. Quando apontei a lanterna para dentro, ele estava lá, um ser alto, muito alto. Os ossos quase furavam a pele fina. Os olhos refletiam minha lanterna como os de um animal. Tinha galhadas, mas não era um cervo. Ele segurava algo. Era Caleb, ou o que tinha sobrado dele. O pior. A criatura levantou o rosto ensanguentado, me encarou e disse meu nome. Daniel! Aquilo não era possível. A voz era da minha mãe, perfeita, exatamente como ela falava quando me chamava para dentro de casa. Eu corri, nem olhei para trás. Me escondi dentro da cabine e tranquei tudo. Ele ficou do lado de fora, andando em círculos, arranhando a madeira, sussurrando meu nome por horas. Quando amanheceu, ele tinha sumido. E Caleb nunca foi encontrado. Opinião sombria, narrador. Dizem que o vendigo se alimenta de carne humana, mas é a mente que ele devora primeiro. Ele te conhece, te imita, te quebra aos poucos. Numa floresta congelada, sozinho, sem vozes humanas por dias, você começa a ouvir a dele. E quando ele chamar pelo seu nome, reze para não ser a voz da sua mãe. Relato: Pé Grande na Serra. Eu era guia de trilhas e levava um grupo pequeno para acampar em uma serra isolada. Durante a madrugada, ouvimos estalos fortes entre as árvores, pesados, como se algo enorme estivesse circulando nossas barracas. Pensei que fosse um animal comum, até que uma sombra gigantesca se projetou contra a lona. Ombros largos, braços longos e a respiração grave de alguém que não devia existir. O silêncio do grupo foi quebrado quando um dos meus clientes gritou e a criatura soltou um urro tão profundo que senti o chão vibrar. No dia seguinte, encontramos árvores arrancadas e pegadas enormes no barro, como se alguém tivesse nos cercado a noite inteira. Relato: a boneca que nunca parava de rir. Quando minha mãe faleceu, precisei limpar a casa dela. Entre caixas velhas e roupas, encontrei uma boneca que nunca tinha visto. Na caixa, escrito em inglês: Baby Laugh a Lot Remco, 1971. Achei curioso, coloquei pilhas e liguei. A boneca começou a rir, balançando a cabeça para trás como se fosse gente. O som era metálico, mas tinha algo estranho, como se outra voz se misturasse ao riso. Um tom grave, quase um sussurro que me arrepiou inteiro. Desliguei imediatamente, mas naquela noite não consegui dormir. O riso continuava ecoando dentro da minha cabeça, como se tivesse grudado nos meus ouvidos. Por volta das 3 da manhã, ouvi barulho na sala. Quando levantei, a boneca estava no sofá, ligada, rindo. Só que eu tinha tirado as pilhas. No dia seguinte, tentei me livrar dela. Joguei no lixo da rua. Mas quando voltei do trabalho, ela estava em cima da mesa da cozinha com o vestido sujo de terra e o mesmo sorriso congelado. Só sei que, toda madrugada, às 3 em ponto, ouço gargalhadas vindo do corredor. Longas, altas e cada vez mais próximas do meu quarto. O poço, meus vizinhos juram que o poço no fundo do quintal foi lacrado porque algo morava lá dentro. Ontem à noite, ouvi vozes pedindo ajuda lá de baixo. Quando cheguei perto, não eram vozes humanas. Eram as minhas próprias multiplicadas, chamando meu nome. E o hospital. Trabalho no turno da madrugada em um hospital desativado. Ontem vi luzes acesas no corredor. Entrei na sala. Todas as macas estavam ocupadas. Os lençóis tremiam como se alguém respirasse por baixo. Não tinha ninguém vivo lá. No ônibus. Peguei o último ônibus da noite, só eu e o motorista. No meio do caminho,
Ouvi passos e cochichos atrás. Olhei pelo reflexo da janela. O ônibus estava lotado de pessoas paradas, todas com os olhos totalmente pretos. O homem do elevador de Tóquio. Meu nome é Akane. Não vou falar o nome do prédio, mas trabalho nele há quase 3 anos. Todas as manhãs, pego o mesmo elevador. Só que de uns meses pra cá, um detalhe estranho começou a me incomodar. Às vezes, o elevador para em andares vazios, sem ninguém esperando. É nesse momento que ele aparece. Um homem de terno preto, pele pálida demais e um sorriso que não parece humano. Ele nunca diz nada, apenas entra, olha fixamente para mim e quando o elevador abre novamente, ele desaparece. Eu tentei perguntar aos colegas de trabalho se já ouviram, mas ninguém soube do que eu falava. Alguns riram, outros ficaram sérios demais, como se soubessem de algo. O pior são as noites. Desde a primeira vez que vi aquele homem, sonho sempre a mesma coisa. Estou presa dentro do elevador e o sorriso dele é a última coisa que vejo antes de acordar gritando. Não sei quanto tempo mais vou aguentar. Amanhã vou subir de escada. Mas no fundo tenho a sensação de que não importa. Ele já sabe meu nome.